E no conceito do devido processo legal, eu já coloquei ali para vocês que ele é o escudo da humanidade contra abusos do poder, em que ninguém será privado da vida, da liberdade, da propriedade, hoje até mesmo de privilégios, senão pelos meios emotivos previamente estabelecidos pelo direito. Meios é forma, motivos é matéria. Isso também pode ser tratado como meios é igual a processo, motivos é igual a substância. São expressões sinônimas. E dessa análise do devido processo legal, tanto através dos meios quanto através dos motivos pelos quais, eventualmente, alguém possa vir a ser privado da vida, da liberdade, da propriedade, hoje até mesmo de privilégios, eu tenho a chamada dupla dimensão do devido processo legal, que é dividida entre a dimensão substantiva ou material e a dimensão processual ou formal. Quando eu falo em dimensões, o que eu quero dizer é que aquilo que está sendo analisado precisa ser observado em toda a sua completude, nessas duas dimensões ao mesmo tempo. Ou seja, não adianta eu querer analisar se um ato do poder público atendeu ao devido processo legal, restringindo a minha análise às questões processuais, sem analisar a questão material. Da mesma forma que eu não posso analisar a questão material sem analisar a questão processual. Assim, quando eu estou analisando um ato do poder público, seja ele do poder executivo, seja do poder legislativo, ou seja do poder judiciário, eu vou verificar essa dupla dimensão. Na dimensão substantiva ou material, eu vou fazer uma análise da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade daquilo que está sendo decidido, né? Eu preciso verificar se aquela decisão ela está de acordo com as normas também no seu conteúdo, no seu direito, mas mais do que isso, eu tenho aí o que a gente chama de postulados ou premissas do direito, que é o dever dos atos do poder público, seja do legislativo, seja do executivo ou seja do judiciário, serem racionais, razoáveis e proporcionais. O que significa isso? Primeiro, lembrando que não pode ser emotivo, então, portanto, é um ato que vai exigir um esforço racional, lógico, por isso a racionalidade. E o que é isso? Quando eu estou emotivo, eu tomo decisões que não necessariamente são as melhores, porque a emoção, enfim, muitas vezes faz com que a gente mande 1 milhão de mensagens para a pessoa amada, ao invés de nos contermos sem, sem encher tanto a paciência da pessoa, coisas do gênero. Racionalidade é você estabelecer uma medida que seja efetivamente capaz de atingir a sua finalidade, ou seja, é uma lógica entre o meio que você escolheu e o fim pretendido dele. Então, quando o legislador faz uma lei, ele está ali estabelecendo algumas medidas. Essas medidas elas precisam ser capazes de atingir as suas finalidades. Quando o poder executivo ele tem ali qualquer ato da administração pública, ele não faz por qualquer motivo, ele faz porque ele tem alguma finalidade. E aquilo que ele estabeleceu tem que ser capaz de atingir a sua finalidade. O mesmo serve para a decisão judicial. O judiciário, quando ele está decidindo em algum processo, ele tem uma finalidade e o que ele decidir ali tem que ser capaz de atingir essa finalidade. Essa é a lógica existente entre o meio e o fim estabelecido. Mas essa racionalidade, tomem cuidado, porque não é tão somente entre o meio e o fim, mas também entre o meio, o fim e o resto do ordenamento jurídico. Ou seja, o meio estabelecido ele tem que ser capaz de atender o fim e o meio tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico, assim como o fim tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico. Eu não posso, por exemplo, estabelecer uma medida gravosa, eu não posso, por causa do YouTube, eu não posso, e ainda vem, as pessoas falam em liberdade de expressão, a plataforma não me permite falar qualquer coisa, mas eu não posso utilizar da força para fazer com que uma pessoa diga onde que estão as criancinhas que estão sendo vítimas de alguma coisa. Vocês entenderam? O próprio direito impede aquele meio, então, portanto, esse não é um meio lógico
de acordo com essa racionalidade, para alcançar a finalidade pretendida da segurança pública. Ah, mas Bruno, eu queria ver se fosse teu filho. Eu não estou tratando da postura da vítima, eu estou tratando dos atos do poder público. O poder público, ele não pode se envolver com essa parte emotiva. Até falo, se for com meu filho, talvez eu vá com gilete do dedinho até o último fio do cabelo, mas eu não estou tratando da reação de uma vítima, eu estou tratando da reação do poder público. O poder público, ele precisa estabelecer meios que sejam capazes de atingir ao fim, e esses meios não podem ser contrários ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, não dá para abusar da força aqui para atender aquilo. E digo mais, né? Se vocês analisarem o histórico, em geral, as pessoas que são vítimas desse abuso, que eu não estou podendo citar o termo, não são os criminosos, normalmente são os moradores vizinhos, pessoas pobres, enfim, para que digam onde que eventualmente alguém mora, né? Tá bem longe de ser para salvar criancinhas, enfim. Então, portanto, não é essa exceção que é a regra é bem pior e ela é combatida. Então, portanto, essa não pode ser a medida estabelecida para atingir a finalidade. Da mesma forma, a finalidade, ela não pode ser contrária à finalidade do Estado. Então, eu não posso estabelecer uma medida que seja, por exemplo, para estimular o uso de drogas. Ainda que eu possa descriminalizar o uso das drogas, porque a criminalização eu entendo que não atinge a sua finalidade, a medida que for estabelecida não poderá nunca, em hipótese alguma, ser de estímulo ao uso das drogas. E ninguém nunca propôs nada nesse sentido. Os leigos falam sem saber. Então, na verdade, quando se briga por uma descriminalização do uso de uma droga, não é para gerar um estímulo, mas sim para buscar outros meios mais eficientes de como lidar com aquele problema para diminuir o uso daquele entorpecente. Conseguiram entender? Porque a finalidade do Estado nunca vai ser incentivar o uso de qualquer substância que possa prejudicar o ser humano. Você pode tratar como dentro de uma faixa de liberdade, o Estado então ser neutro, ou você pode estabelecer meios mais eficientes do que a criminalização. O exemplo do cigarro normal, né, o tabaco normal, que o Estado não precisou proibir, criminalizar para diminuir drasticamente o número de usuários. Ele criou várias medidas que foram eficientes para atingir a finalidade de diminuir o número de pessoas fumantes dentro da sociedade sem precisar criminalizar. É essa lógica, certo? Razoabilidade é uma proibição de excesso. Eu gosto de usar o exemplo da minha profissão, professor. Quando eu era criança, era até mesmo, né, já na vida adulta e na universidade, cheguei até presenciar algumas coisas até grotescas dentro da academia, mas era comum um professor chamado de old school, que era agressivo com o aluno, xingava, gritava, mandava para fora da aula, blá, blá, não sei o quê, porque ele tem uma necessidade de controlar aquele ambiente, porque as pessoas estão ali para aprender e nós, professores, percebemos que tem pessoas que são realmente prejudicadas quando alguém começa a conversar, porque, né, tem TDAH, então qualquer passarinho que pousa na janela, a pessoa já perde o foco. Então, aquela pessoa que está conversando lá no fundo realmente atrapalha vários alunos. É um dever do professor manter esse controle da sala. E esses professores old schools, eles eram bem violentos, agressivos, né? Então, gritavam, expulsavam da sala, humilhavam, né? Indo mais antigamente ainda, indo mais atrás do tempo, existiam professores que usavam a palmatória, chegavam à violência física. Essa violência física percebeu que não era necessário, passou a ser uma agressividade verbal, que também percebemos não ser necessário, e hoje em dia nós, professores, costumamos parar de dar aula quando alguém está atrapalhando. E esse silêncio constrangedor, ele pode ser chatíssimo, mas ele é muito menos gravoso e tão capaz de produzir a nossa finalidade quanto as medidas anteriores que eram mais excessivas. Ser razoável é identificar essa medida que alcança a finalidade sem excessos. É óbvio que demorou bastante tempo para a gente, dentro da minha profissão, perceber medidas menos gravosas
que são capazes de atingir essa finalidade. Mas a partir do momento que você conhece uma medida menos gravosa, tão capaz de produzir a finalidade quanto as anteriores, você não pode manter aquelas mais agressivas, excessivas. Então, é uma proibição de excesso, é a medida da necessidade, ou seja, razoável é quando eu não vou fazer nada nem menos, porque senão não atinjo a finalidade, e nem mais, porque não é necessário, ultrapassou, é excessivo. E proporcionalidade é uma análise dos valores jurídicos existentes que devem ser todos ponderados dentro da decisão. É muito comum a gente ver decisão judicial que usa o termo proporcionalidade a seu bel prazer e muitas vezes com um sentido não jurídico, como por exemplo uma análise da proporcionalidade entre o patrimônio da vítima de um dano moral e o valor da indenização. Não tem nenhuma base jurídica isso. Muito pelo contrário, né? Você está desigualando a pessoa pobre que sofre um dano moral de uma pessoa rica que, vivenciando aquela mesma circunstância, sofre o mesmo dano, e daí você vai considerar que a rica merece uma indenização maior do que a pobre, porque a pobre não pode enriquecer. Não existe essa proporcionalidade, isso não tem base jurídica. A proporcionalidade jurídica, ela vem dessa dimensão substantiva do devido processo legal, e ela, num sentido amplo, ela faz uma análise de todos os valores jurídicos que são determinantes dentro daquela decisão, capazes ali de valorar os princípios que estão eventualmente colidindo e, através dessa valoração, né, dessa análise axiológica desses princípios, diferenciar quais são os seus pesos para ponderar essa colisão e estabelecer uma medida que seja proporcional ao seu peso dentro da colisão. Então, se eu tenho a liberdade de expressão de um lado e eu tenho a proteção da imagem e da honra do outro, as duas precisam coexistir. Proporcionalidade faz com que, primeiro, num sentido amplo, eu avalie todas as questões jurídicas envolvidas e afaste o que não é jurídico. Então, eu afasto o que não é jurídico para ponderar tudo ali que é de fato jurídico e, através dessa análise, primeiro ampla, de todos os valores jurídicos, afastando o que não é jurídico, eu consigo pesar quais são os princípios que são colidentes, como liberdade de expressão e proteção da imagem e da honra, para ver qual que está mais pesado nesse momento. E a ponderação seria a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, eu vou pegar esses princípios colidentes já valorados e sem qualquer contaminação por questões não jurídicas e vou verificar qual é a medida proporcional a essa valoração que permite que ambos continuem coexistindo no ordenamento jurídico sem qualquer prejuízo no seu núcleo essencial. Ou seja, ainda que eu vá restringir a liberdade de expressão de alguém porque atingiu a imagem e a honra de uma pessoa, eu não vou atingir de forma absoluta e falar que a pessoa nunca mais vai poder falar nada. O que eu vou fazer é, nesse ponto aqui, você extrapolou a sua liberdade de expressão, então, portanto, você vai indenizar a outra parte porque você falou algo que não podia, você ultrapassou esse limite. Continua tendo liberdade de expressão? Continua, mas nenhuma liberdade absoluta, exatamente porque estamos numa sociedade e vão colidir. Só que elas não podem deixar de coexistir. E a proporcionalidade é essa premissa do direito, ou esse postulado jurídico, que exige que esses princípios eles estejam coexistindo de forma proporcional aos seus pesos de acordo com as circunstâncias. Pois bem, há um tempo atrás eu gravei um vídeo para o canal Sem Gravata, eu também repliquei aqui na Escola de Direito, em que um trecho do vídeo eu faço uma análise da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade dentro de algo que está dentro do nosso cotidiano. Esse exemplo surgiu no refeitório de uma universidade em que eu percebi alunos confundindo racionalidade e razoabilidade. Então, eu aproveitei do que nós estávamos ali naquele mesmo momento fazendo para explicar para eles o que é tomar decisões racionais, razoáveis e proporcionais. Por mais que pareça um exemplo banal, ele é perfeito para fazer com que vocês compreendam
qual é o espaço da racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade e qual é a diferença entre a estrita legalidade ou juridicidade e o princípio da legalidade, que eu já trabalhei com vocês agora há pouco. Vamos assistir o vídeo. Para que vocês entendam o que é racionalidade, razoabilidade e proporcionalidade na hora de tomar uma decisão, vou utilizar um exemplo do cotidiano, as nossas refeições. Qual a finalidade das refeições? Nós comemos para matar a fome, é essa a finalidade. Tudo que fazemos, fazemos por termos uma finalidade. Por que a galinha atravessa a rua? Para chegar do outro lado. Então, quando comemos, temos uma finalidade, que é matar a fome. E vamos ter que decidir o que vamos comer para atingir essa finalidade de maneira racional, razoável e proporcional. Na análise da racionalidade, vamos ver se o meio escolhido é capaz de atingir essa finalidade, ou seja, se ele é lógico, adequado. Então, na berlinda temos duas opções. Alternativa A, comer gelo. Alternativa B, comer comida. Qual é a alternativa racional? Comer comida, claro. Gelo não mata a fome, portanto, escolher a alternativa A não é racional, pois o meio escolhido não é capaz de atingir o fim, não é o adequado. Agora vamos para a razoabilidade. Razoável é o que é na medida da sua necessidade, nem mais nem menos. Dessa vez temos três possibilidades. Alternativa A, comer 2 folhas de alface. Alternativa B, comer um prato de comida. E alternativa C, comer até o dono da churrascaria ficar em estado fetal, arrependido por nos deixar entrar. É claro que razoável é a alternativa B, comer um prato de comida. É a medida da necessidade, nem mais nem menos. Percebam que a alternativa A, comer 2 folhas de alface, nem racional é, pois o meio não atinge o fim. Podemos concluir, portanto, que o que não é racional também não será razoável. Por fim, no momento que decidimos o que vamos comer, temos vários valores que precisam ser atendidos na maior medida possível. 2 são bem claros: saciar o paladar e levar bons nutrientes para o nosso organismo. Infelizmente, é raro conseguir atender a essas duas exigências ao mesmo tempo. Por isso que nunca ninguém te convidou para uma saladada, não é mesmo? Mas não faltam convites para macarronada. Então, na nossa alternativa A, vamos escolher comer uma salada sem tempero, porque tempero faz mal. E de sobremesa, tofu com adoçante stevia. Na alternativa B, vamos escolher uma feijoada completa com tudo que temos direito: torresmo, linguiça, paio e um montão de carne gordurosa. E de sobremesa, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Na alternativa C, vamos comer uma salada bem temperada de entrada. E em seguida, uma feijoada, mas sem exagero, pois já comemos a salada antes. E na hora de escolher as carnes, vamos dar preferências às mais magras. De sobremesa, uma fruta, afinal de contas já comemos uma feijoada. Qual das alternativas pondera melhor todos os valores envolvidos? É a alternativa C, claro. Ela é a decisão que podemos afirmar que é racional, razoável e proporcional. E com certeza, muitos agora estão pensando: mas que se dane, eu quero comer gelo para entrar no meu vestido de noiva. Outros estão pensando: quando eu vou numa churrascaria, a ideia é exatamente vencer o jogo e deixar o dono em estado fetal. E muitos provavelmente preferem comer a feijoada completa e ainda justificam que já é um prato bastante equilibrado. Afinal de contas, tem couve, tem laranja, tem tudo nele. É essa a questão. Nós não precisamos ser racionais, razoáveis e proporcionais em todas as nossas decisões. Somos livres para decidir do jeito que quisermos, a não ser que venha uma lei e determine algo diferente. Já o poder público não. Executivo, legislativo e judiciário são obrigados a tomar decisões capazes de atingir o fim, sem excessos e ponderando corretamente todos os valores envolvidos, principalmente os constitucionais. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um corte de aula e assistam ao restante do curso através da playlist. E fica aí o nosso agradecimento a todos que estão nos apoiando pela campanha do Apoia-se. Curta, compartilhe o vídeo, avise seus amigos, que isso ajuda bastante a gente. Forte abraço.